Nós vamos pensar um pouco nesses minutos que nos restam para o novo ano, fazendo uma breve retrospectiva do biênio 2021. Podemos dizer que não foram anos fáceis para a humanidade, para o planeta como um todo. Sobretudo por conta desta terrível pandemia que ainda atravessamos. Centenas de milhares de viúvas, centenas de milhares de viúvos, centenas de milhares de órfãos, centenas de milhares de pais que perderam seus filhos, tiveram suas vidas ceifadas, planeta afora. Pessoas de todas as religiões, meus amados irmãos, pessoas de todas as culturas, de todas as tribos, de todas as nações, vieram a óbito. Pessoas conhecidas e pessoas anônimas, pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas de perto e pessoas de longe, pessoas justas e pessoas injustas, partiram para a eternidade. Outras centenas de milhares de pessoas, aprove Deus ter deixado sobreviver estes 2 anos, sobretudo 2021. Eu diria que nós somos sobreviventes deste ano obscuro e cinzento. É bem verdade, meus amados irmãos, é bem verdade que mais cedo ou mais tarde, todos nós que aqui estamos, haveremos de morrer, haveremos de sucumbir, ficaremos no passado e partiremos para a eternidade. Talvez outras gerações virão ou não, mas a verdade é que a graça e a misericórdia, a bondade de Cristo têm nos sustentado até aqui. E quanto aos irmãos que partiram, Deus não cuidou deles, Deus não os amou o suficiente. Quanto aos irmãos que partiram, Deus não os protegeu o suficientemente? Não, meus amados irmãos. Pelo contrário, os irmãos que partiram para a eternidade no transcurso deste ano estão agora experimentando de cátedra, pessoalmente, a bondade e a misericórdia do Senhor Jesus, na presença dele próprio. Nestes anos, passamos e estamos passando por lutas incontáveis. E sempre foi assim na história da humanidade. No entanto, esses 2 últimos anos, nos parece que a coisa agravou-se um tanto quanto mais. E nos faz lembrar da letra do velho hino do cantor cristão 454. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Sim, Deus é por nós, quem nos vencerá? Dar-nos-á poder real, Deus nos guardará, defender-nos-á, livrará do mal. Vamos, irmãos, cantar, nosso Senhor louvar, exaltar. Sim, Deus nos tem prometido uma vitória cabal, não se tem Ele esquecido que na palavra real Ele nos tem protegido. Tudo nos tem garantido, graça e favor sem par, sim, todo o bem-estar quer nos dar. A palavra de Deus nos diz com muita clareza que este mundo não é digno de algumas pessoas que por ele passaram. É incrível, meus amados irmãos, como aos olhos de Deus,
Algumas pessoas precisaram ser recolhidas à nossa ótica fora de tempo ou precocemente. Assim sendo, a morte também pode ser um grande livramento de Deus para seus servos fiéis. Como entender isso? Não entendemos. Como explicar isso? Não podemos explicar, mas a verdade é que muitas vezes, em muitos casos, a morte é um grande livramento de Deus para os seus filhos amados. Eu os convido para a segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Segunda carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Quem achou o texto sagrado diz amém. Eu vou aguardar que os irmãos encontrem o texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos 5, 6 e 7. Eu uso a tradução bíblica Almeida, século 21. A palavra de Deus diz assim: porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas. Internamente, temores. Mas Deus, que dá ânimo aos abatidos, nos trouxe ânimo com a chegada de Tito. Ele nos trouxe ânimo, não somente com a chegada de Tito, mas também com o ânimo que Tito recebeu de vós. Ele nos relatou da vossa saudade, das vossas lágrimas, da vossa preocupação por mim, de modo que me alegrei ainda mais. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos ajude na compreensão da sua palavra, para que, compreendendo-a, queiramos todos nós de livre e espontânea vontade colocá-la em prática. Paulo não estava vivendo em um bom momento. Não era legal o momento que Paulo estava vivendo. Ele diz, versículo 5, em tudo fomos atribulados. Irmãos, eu não entendo como uma alegoria a palavra tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como uma hipérbole, um exagero. Quando ele diz em tudo fomos atribulados, ele está dizendo literalmente em tudo fomos atribulados. E ele explica como foi essa tribulação. Ele diz, externamente, fora de mim, fora do meu corpo, eu lutei muito. Foram muitas lutas, diz o apóstolo. Lutas incontáveis. Foi um período de grande tribulação. Foi um período de grande luta. Lutas externas. Mas o apóstolo também ele diz que teve problemas internos. Ele diz, interiormente temores. Paulo sentiu medo. Escute, apóstolo Paulo sentiu medo. Lutas externas contra as obras da própria carne. Lutas externas contra a força dos opositores de Cristo e da sua palavra. Lutas externas por conta de necessidades materiais. Lutas externas ao ponto de cada dia ter que derrotar um gigante. É a pessoa ir dormir e pensar, eu tenho coisa para resolver amanhã e é muito. É muita fadiga. Amanhã eu vou lutar muito. Se Deus me der vida, amanhã vai ser um dia de lutas. Eu vou para a batalha. Assim, o apóstolo Paulo estava entendendo o que deveria viver. Matando um gigante, eliminando, derrotando um gigante a cada dia. Muitas lutas diárias Paulo estava sofrendo. A vida de Paulo não estava sendo fácil. Havia muitas lutas, as quais ele nem vencia todas.
Algumas vezes ele lutava e não vencia. Por exemplo, o cara simplesmente por pregar o amor de Cristo é preso. Deus não o livrou da prisão. Por exemplo, Deus não o livrou das chibatadas. Deus não o livrou do calabouço, estava lá preso. Algumas lutas sequer ele vencia, mas ele estava pronto a continuar lutando, a prosseguir na batalha. Temores internos. Temores internos. Paulo sentia medo porque ele não era um super-homem. Paulo sentia medo porque ele não era de ferro. Paulo sentia medo porque ele era gente de carne e osso. Paulo sentia medo por falta de fé? Absolutamente não. Paulo sentia medo por falta de confiança em Deus? Absolutamente não. Paulo sentia medo porque ele era gente. Talvez eu diria, meus amados irmãos, que Paulo sentiu pavores controlados. Escute o que é que eu acredito. Eu acredito que Paulo sentiu pavores internos controlados apenas pelo Espírito Santo. Eu não posso acreditar que um psicólogo poderia ajudar Paulo. Eu não posso acreditar que um psiquiatra poderia ajudar Paulo. Eu não posso acreditar que um pastor pudesse ajudar Paulo, até porque ele era um pastor. Eu não posso acreditar que a igreja poderia ajudar Paulo. Não, eu acredito que o que Paulo passou, somente o Espírito Santo de Deus foi capaz de controlar. Porque seria incontrolável aos olhos humanos. O que Paulo passou, meus amados irmãos, foi tão tenebroso, tão obscuro, tão terrível, que uma pessoa que não tivesse nele o Santo Espírito não sobreviveria. Muitas lutas no coração, contra o próprio eu, contra a própria vontade. Eu creio que o maior medo, o maior pânico de Paulo seria se ver fazendo a própria vontade em vez de fazer a vontade de Jesus Cristo. Eu acredito que o maior medo de Paulo seria, em algum momento, ele deixar de fazer a vontade de Cristo para fazer a sua própria vontade. Eu digo que era o principal medo de Paulo. Qual é o seu medo, Paulo? O meu medo é eu fazer a minha vontade em detrimento à vontade de Cristo. Então a vontade de Cristo deve ser o meu principal objetivo. Imagino que assim vivia Paulo. Versículos 6 e 7. Deus dá ânimo aos abatidos. E neste caso de Paulo, como Deus reanimou Paulo? Porque ele estava abatido. O que Deus fez para animar Paulo? Providenciou a chegada de Tito. Sim, o Tito chegou trazendo ânimo para Paulo. Paulo ficou animado quando viu Tito. Mas o que Tito trouxe na bagagem? Trouxe muitos presentes para Paulo? Trouxe muito dinheiro para Paulo? Trouxe muito isso para Paulo? Eu não sei o que Tito trouxe na bagagem. Eu só sei o que o texto diz que o Tito trouxe. O texto está bem claro. Que quando Paulo viu Tito, ele se alegrou muito. Ficou muito contente, muito feliz. Só que ele ficou mais alegre ainda, diz o texto, foi quando Tito abriu a boca e começou a falar a respeito da igreja de Corinto. Aí olha o que Tito diz. Paulo, ei irmão Paulo, escute irmão Paulo. A igreja em Corinto tem saudade de você. É só no que eles falam. Eles têm saudade de você. Ah, mas como eles sentem sua falta, Paulo. Eles têm muita saudade de você. Aí o Tito continua. Ei, Paulo, sabe o que mais eles fazem? Paulo, eles choram por você. Eles te amam tanto, Paulo, que eles choram por você. É isso. Ah, eles choram por mim? Choram, eles te amam tanto que eles choram por você.
Aí o Tito diz mais. E olha, Paulo, você pode acreditar que eles se preocupam com você. Eles estão agora preocupados com você. Aí o texto, versículo 7, diz que agora é que eu fiquei mais animado ainda. Agora é que eu fiquei mais feliz ainda. Em saber que tem um grupo de pessoas que sente saudade de mim. Tem um grupo de pessoas que choram por mim. Tem um grupo de pessoas que se preocupam comigo. E Paulo ficou então, recobrou seu ânimo. Não demorou muito para Paulo ser decapitado. Não demorou muito para Paulo ser morto. Demorou muito não. Ele não demorou muito para ele ser entregue como libação, como diz o texto. Não demorou muito para ele dizer, olha, combati o bom combate, guardei a carreira e estou aqui agora nas mãos do Senhor. A minha vida está sendo derramada. Estou sendo desmamado de Cristo. Ora, ou deste mundo. Paulo, ele fica animado naquele momento de tribulação. Ele ficou alegre com a chegada de Tito e mais alegre ainda com o que Tito trouxe a respeito da igreja de Corinto. Além das aplicações que nós já certamente tiramos para as nossas vidas deste texto, eu faço mais algumas aplicações práticas. A primeira aplicação prática. Você parou para observar que em nenhum momento das suas tribulações no ano de 2021, Deus te deixou sozinho? Em vez de quando eu paro. Eu, Marcílio Pereira de Barros. Em vez de quando eu paro em algum canto e fico pensando assim, olha, me parece que Jesus não me deixou só nenhum momento. Aí essa mensagem eu trago agora de Deus para você. Ei, você já parou para analisar que durante as suas tribulações do ano de 2021, você nunca esteve sozinho? Deus nunca deixou você sozinho? Faça uma análise e seja pelo menos humilde para reconhecer que Deus não te deixou só durante os momentos de tribulação que você passou neste ano de 2021. As muitas tribulações externas que você passou, Deus sempre colocou alguém para ficar contigo. Os muitos temores internos que você passou, que você viveu em 2021, Deus sempre colocou alguém para ficar do teu lado, para te dar uma força, para levantar o teu ânimo. Os momentos em que você teve medo durante 2021, tinha sempre alguém que você poderia encostar a cabeça. Pare para analisar. Veja, pare e pense. Como em todos os momentos, Deus colocou alguém para estar com você. E um detalhe, até quando você e eu não merecíamos ter ninguém por perto, Deus colocou alguém para cuidar de nós. Te trazendo ânimo, te dando força. Até nos momentos em que você pensou que estava sozinho, no transcurso deste ano, você não estava só. Escute, Jesus te deu vitória sobre as suas tribulações e temores durante todo este ano. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Nós somos vitoriosos, meus amados irmãos. Nós estamos simplesmente vencendo um ano que só de morte teve quase 300 milhões de pessoas. Nós somos vencedores. Os outros não foram, que morreram? Eu já expliquei aqui que foram sim, muitos deles. Mas o que eu quero que você entenda é que o Senhor Jesus te deu vitória sobre as suas tribulações e temores no transcurso deste ano. E não foi por bondade sua, não foi por bondade minha, foi por bondade de Jesus Cristo. A maior prova é que eu e você estamos aqui agora.
Poderíamos estar enterrados, ou poderíamos estar hospitalizados, ou poderíamos estar em qualquer outro lugar. O Senhor Deus nos permitiu aqui estar. Dentro de alguns instantes, nós vamos entrar em 2022. Sim, daqui a pouquinho. Faltam 17 minutos para a gente entrar em 2022. E ninguém sabe o que vai nos acontecer em 2022. Ninguém. Não sabemos quantos de nós morreremos. Não sabemos quantos de nós viveremos. Quantos de nós sofreremos. Quantos de nós viveremos bem. Amanhã é incerto. Não podemos prever o que nos acontecerá amanhã. Mas fica uma dica. Agora olhe para mim, tente acordar e olhe para mim. Para eu caminhar aqui para a conclusão. Escute, uma dica de Deus para você. 2022. Faça o que é certo. Você sabe que você cometeu alguns erros graves, alguns pecados graves no ano de 2021. Você sabe que você cometeu, o que você cometeu chegou a ser atrocidade contra alguém. A dica: faça o que é certo em 2022. Faça o que é certo. Faça aquilo que você tem consciência que você fez de errado em 2021. Faça certo agora em 2022. Mude. Não tenha vergonha de reconhecer que você errou. E passe a fazer o que é certo. Por exemplo, se essa igreja fosse depender da sua contribuição financeira durante o ano de 2021, você acha que teria energia aqui? Seja honesto, meu amado irmão, minha irmã. Para pensar. Se essa igreja fosse depender da sua ajuda para pagar a energia, nós teríamos energia nesse prédio? Se essa igreja fosse depender da sua contribuição financeira para manter um missionário lá no campo, nós teríamos algum missionário lá no campo? Se essa igreja fosse depender da sua contribuição financeira para manter pastor, você acha que essa igreja teria pastor? Para pensar, 2021, quanto você contribuiu para essa igreja financeiramente? Você contribuiu com quanto? Para ajudar a pagar a zeladoria, para ajudar a pagar o material de limpeza, para ajudar a pagar o copo descartável que você bebe água, para ajudar a pagar a água. Quanto você contribuiu? Talvez essa igreja já estivesse fechada se dependesse da tua contribuição. Que tal você fazer diferente agora em 2021? E não é porque você não está, 2022, não é porque você não está ganhando não, você está ganhando sim. É porque você não dá, porque você não quer, fez errado. Além disso, e muito além disso, coisas que você sabe que você cometeu, pecados que você sabe que cometeu em 2021, pessoas que você feriu com as suas transgressões, por que não mudar agora, em 2022? Mude. Você a partir daqui a pouquinho você vai ter um ano para você colocar as coisas em ordem. Ei, e que tal se você, talvez seja o que eu prego no ano que vem, se Deus me der vida e saúde. Que tal se você recebesse uma mensagem: ei, fulano, coloca a tua casa em ordem porque você vai morrer. Que tal? Pode colocar em ordem, eu estou te dando a oportunidade. Você vai morrer. Agora coloca em ordem o que está errado. O que você consertaria? O trato com a sua esposa? O trato com o seu esposo? Com seus pais? Com seus filhos? O que você arrumaria? Se você soubesse que vai morrer amanhã, o que você arrumaria hoje na sua vida? Ah, mas ninguém sabe o dia que vai morrer. É por isso que a sua casa tem que estar arrumada hoje. Estamos entrando em 2022. E você precisa arrumar algumas coisas na sua vida. E você sabe disso.
Na verdade, nós não sabemos o que nos aguarda neste novo ano. Mas uma coisa, eu e você precisamos ter convicção. Em 2022, Jesus continuará cuidando de mim e de você, seja aqui na terra ou seja lá no céu. Quem acredita nisso? Você acredita que se você viver 2022, Jesus vai cuidar de você? E se você morrer em 2022, você vai estar sendo cuidado por Cristo lá no céu? Você precisa acreditar que em 2022 Jesus continuará cuidando de você aqui nessa terra ou lá no céu. Você não estará sozinho. Escute, se as tribulações vierem sobre mim ou sobre você, nós precisamos ter consciência que nós não vamos passar pelas tribulações sozinhos. Jesus estará conosco. Se nós ficarmos com medo em 2022, não nos preocupemos tanto, porque Jesus Cristo vai estar cuidando de nós. Quando os momentos de tribulações e de medo, de pânico, de pavor chegar, se porventura chegar para nós em 2022, Jesus Cristo estará conosco. Seja como for, venha o que vier, não podemos esquecer jamais que Jesus continuará cuidando de cada um de nós. E por isso nós devemos render-lhe graças. E por isso nós precisamos viver para Ele. E por isso nós precisamos permanecer nele. Em 2022, que seja um ano que eu e você estejamos nos apegando a Jesus de tal maneira, de tal forma, que nós fiquemos misturados com Jesus, como leite e café líquido é misturado, que uma vez misturado não tem mais quem faça sair aquela mistura, que sejamos confundidos com Jesus Cristo. Que não sejamos motivo de vergonha e de tropeço para as nossas famílias. Que não sejamos motivo de vergonha e tropeço para essa igreja. Que não sejamos motivo de vergonha e tropeço para os amigos, os colegas de trabalho. Que não sejamos motivo de vergonha e tropeço para nenhuma pessoa que está perto ou longe de nós. Que não sejamos a vergonha de ninguém que nos admira. Que não sejamos a vergonha de ninguém que nos ama. Que não sejamos a vergonha da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O nome que eu e você devemos melhor representar nesta vida é o nome de Jesus Cristo. E se nós descobrirmos que o que estamos fazendo vai contra os ensinos de Cristo, que tenhamos a humildade de reconhecer. E que tenhamos a humildade de voltar atrás. E que tenhamos a humildade de pedir perdão. E que tenhamos a hombridade de nos arrepender das agressões que porventura possamos fazer a Cristo Jesus o Senhor.